Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Carol Rimoldi. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito da função adaptativa das emoções. Explicar um pouquinho o que são as emoções. Eu não vou esgotar esse assunto, né? É muito importante, então, quem tiver interesse pode consultar as dicas de leituras ou as bibliografias que eu vou deixar ao final dessa aula. Então, vamos lá. Bom, inicialmente entendendo o que são as emoções, né? As emoções são reações que nós temos de forma muito rápida, muito súbita, diante de eventos e situações que a gente vivencia, né? E é muito importante ter claro que as emoções elas são um conjunto complexo de reações, ou seja, envolvem reações em vários sistemas do nosso funcionamento, né? Então vamos entender que sistemas são esses. As emoções mais intensas, elas envolvem então 6 componentes, que são os seguintes. Bom, inicialmente, uma emoção ela sempre se inicia a partir da relação da pessoa com o ambiente. Ou seja, diante dos eventos, das situações, das experiências que a gente vivencia, e a depender de como esses eventos, situações e experiências afetam os nossos objetivos pessoais ou o nosso bem-estar, uma determinada emoção é disparada. Como esses eventos e situações podem afetar o nosso objetivo e bem-estar? Podem afetar de forma a prejudicar ou de forma a favorecer os nossos objetivos e bem-estar. Então, a partir dessa relação que temos com os eventos ambientais, a reação emocional ela é ativada. Ela envolve esses 6 componentes aqui. Contudo, embora aqui nesse esquema os componentes estejam alinhados em sequência, é importante deixar claro que a reação emocional ela não envolve uma ativação sequencial desses elementos. Ao contrário, como a reação emocional ocorre de forma muito rápida, muito imediata diante dos eventos que nós vivenciamos, esses elementos que compõem a experiência emocional, eles são ativados basicamente ao mesmo tempo, tá? Compondo então uma reação bastante complexa, que é o que representa a emoção. Então vamos entender cada um desses elementos aqui. As avaliações cognitivas, elas dizem respeito à forma com que os eventos, as experiências e as situações são percebidos, são compreendidos, são interpretados. Contudo, essas avaliações cognitivas nem sempre são reflexivas, deliberadas, feitas de forma consciente. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente está falando de experiência emocional, as avaliações cognitivas elas acontecem de forma automática, ou seja, muito rápida, muito breve. Isso ocorre por quê? Existe uma estrutura cerebral bastante relacionada à experiência emocional, que é a amígdala cerebral. Essa estrutura ela tem conexões diretas tanto com o córtex cerebral, que é a região do cérebro que nos permite, que é a região do cérebro que nos permite ter pensamentos mais reflexivos, mais elaborados, tomar decisões, raciocinar, etc. Mas a amígdala cerebral ela também tem conexões diretas com as vias sensoriais que estão ligadas a cada um dos nossos órgãos do sentido. Através dessas conexões diretas da amígdala com essas vias sensoriais, é como se a amígdala estivesse o tempo todo monitorando o ambiente ao nosso redor, né? Como se o cérebro estivesse o tempo todo monitorando o ambiente ao nosso redor. E dependendo das informações que chegam à amígdala através dos nossos órgãos dos sentidos, a amígdala pode disparar uma reação emocional de forma muito rápida, tá? Bom, então nesse sentido é que as avaliações cognitivas elas podem ocorrer de forma automática diante da experiência emocional. Bom, um outro elemento que compõe a experiência emocional é a experiência subjetiva, ou seja, é como nós representamos a emoção. É quando nós temos clareza do que estamos sentindo. É quando diante de um evento, por exemplo, ser cortado no trânsito, né? Nós somos capazes de dizer, eu estou com raiva porque isso aconteceu. Então essa é a experiência subjetiva. Você tem clareza do que você sente, você tem clareza de como aquele evento ambiental te afetou. Então as experiências subjetivas, elas envolvem os sentimentos, né? É quando nós nomeamos
e descrevemos as nossas emoções. Um outro elemento das emoções são as tendências de pensamento e ação. O que é isso? Todas as emoções, elas têm uma função de nos preparar para reagir diante desses eventos que eliciaram a emoção. Então, para reagir diante desses eventos, nós precisamos ter um estilo de funcionamento específico em termos de funcionamento comportamental, em termos de funcionamento cognitivo. Então, as emoções, elas direcionam um estilo específico de pensamento e de ação para que possamos lidar com os eventos disparadores da emoção. Bom, outro elemento que compõe a emoção, e esse é um elemento que é mais facilmente percebido, são as reações somáticas e fisiológicas, ou seja, é tudo que a gente experimenta no corpo, é tudo que a gente sente quando está experimentando uma emoção. Então, essas reações somáticas e fisiológicas, elas estão ligadas à ativação do sistema nervoso autônomo, que gera alterações na maioria dos nossos órgãos e sistemas do corpo, para produzir um funcionamento correspondente à emoção. Então, voltando ao exemplo da situação em que a pessoa sente raiva por ter sido cortada no trânsito. As reações somáticas fisiológicas que essa pessoa pode experimentar são o batimento cardíaco acelerado, um aquecimento aqui na região da face, do pescoço, uma reação de rubor facial, dentre outras reações podem ocorrer. Por que isso? Porque o comportamento que vai acompanhar a raiva, por exemplo, é o comportamento de ataque. Então, há toda uma mobilização no organismo para que você tenha força, energia e disposição para reagir diante da situação que mobilizou a raiva. Outro elemento que compõe as emoções são as expressões faciais, ou seja, as emoções elas alteram a nossa manifestação no rosto, né? Elas informam que uma emoção está em curso. Então, quando você está com raiva, você tem um semblante que é bastante diferente do seu semblante quando você está calmo, tranquilo, ou quando você está se divertindo, por exemplo, né? Então, as emoções, elas mudam a musculatura da nossa face. E o outro elemento que compõe as emoções são as respostas à emoção, ou seja, a forma com que a gente reage às próprias emoções pode alterar a experiência emocional. Por isso que as respostas à emoção, elas entram aqui como componentes da emoção. Ou seja, quando eu estou experimentando raiva, eu posso fazer algo para intensificar essa raiva, minimizar essa raiva, torná-la mais duradoura, torná-la menos duradoura, por exemplo. Então, fazendo isso, eu altero a experiência emocional. Por isso, as respostas à emoção são também um dos elementos. Importante aqui é que uma emoção ela não se caracteriza por nenhum desses componentes aqui isoladamente. Todos esses componentes fazem parte da experiência emocional e eles influenciam uns aos outros. Bom, aqui eu coloquei uma imagem para falar um pouquinho a respeito da expressão facial das emoções, porque existem muitos estudos, principalmente da linha evolutiva das emoções, que foram iniciados por Charles Darwin na sua obra A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Esses estudos mostram que as emoções básicas, que são essas 6 descritas aqui, elas têm uma manifestação de expressão facial que ela é comum, ela é semelhante entre indivíduos de diferentes culturas e ela é semelhante, inclusive, entre homem e outros animais mamíferos. Então, Darwin fez um vasto estudo que foi depois continuado por outros pesquisadores, dentre eles Paul Ekman, analisando a expressão facial de indivíduos que viviam em diferentes culturas do mundo, né, para verificar se essa expressão facial ela é aprendida ou ela é inata, né? E o que esses estudos mostraram? Existem emoções que são básicas, ou seja, que são inatas, e que têm uma padronização biológica semelhante nos seres humanos, de quaisquer culturas, inclusive em outros animais, né?
Então, por exemplo, aqui, essa primeira face, ela é uma face que representa a expressão facial da alegria, né? Aqui na segunda, nós temos uma face que representa a expressão do medo. Aqui nessa terceira, letra C, a expressão da surpresa. Na letra D, a expressão da tristeza. Na letra E, a expressão do nojo. E na letra F, a expressão da raiva, né? O que são então essas emoções básicas? São emoções que são inatas e que têm essa padronização de funcionamento, ou seja, diante de estímulos específicos, nós somos biologicamente programados, por exemplo, para experimentar medo. Especificamente estímulos que dizem respeito à representação de um risco à nossa integridade física, né? Então, sempre que você sentir medo, diante de uma situação que coloca a sua vida, sempre que você estiver, desculpa, diante de uma situação que coloca a sua vida em risco, você vai sentir medo. Isso é biológico, isso é inato, isso é o que você sente e que uma pessoa lá na Tailândia também sente, né? Que um bebê sente, né? Ou seja, se um bebê cair do berço, ele vai sentir medo, porque isso coloca a integridade dele, física dele em risco, mesmo que ele não saiba falar isso. Isso é inato, isso é biológico, né? Por outro lado, nós temos emoções que são aprendidas a partir do nosso convívio com a cultura, a partir do nosso contato com diferentes tipos de estímulos, com diferentes tipos de contextos, que são as emoções secundárias. Elas dependem desse processo de socialização e de aprendizagem. Então, por exemplo, enquanto sentir medo ao ser atacado por um animal ou por uma pessoa é inato, sentir medo ou ansiedade ao andar de elevador é uma emoção aprendida. Nós não somos biologicamente programados para sentir medo e ansiedade ao andar de elevador. Então, as emoções secundárias, elas dependem do contato com diferentes estímulos e elas se caracterizam por um misto de várias emoções, né? Além de dependerem do contato com diferentes estímulos, né, as emoções secundárias elas dependem também, a aprendizagem dessas emoções depende da cultura específica que o indivíduo se encontra, né? Isso tem a ver tanto com uma macrocultura quanto com uma microcultura. Ou seja, a nossa família, a depender das informações emocionais que a nossa família transmite, né? Se eu sou criada em uma família que fala muito sobre situações de perigo, de risco, toma cuidado com isso, isso é perigoso, não vai se envolver com isso, não vai dar certo, eu posso ter uma tendência a desenvolver reações de ansiedade mais frequentes do que outros indivíduos que vivem em outros contextos, né? Então, as emoções secundárias, elas são aprendidas a partir desse processo de socialização dos indivíduos. E aí, a manifestação da expressão facial, ela não é universal no caso das emoções secundárias. Ela é universal no caso das emoções básicas ou primárias. Bom, então o objetivo principal dessa videoaula é falar a respeito da função adaptativa das emoções. O que isso quer dizer? Função adaptativa quer dizer que todas as emoções existem na espécie humana porque têm uma função importante para manter a sobrevivência da espécie. Então, todas as emoções, mesmo as desagradáveis, são adaptativas porque atendem a essa função de preservar a integridade física da espécie. Então, que funções são essas? As emoções orientam comportamentos motivados. Como eu dei o exemplo da raiva, né, você está lá diante de uma situação em que você é cortado no trânsito, você sente raiva, né? A emoção da raiva, ela vai direcionar um determinado tipo de comportamento, que no caso é o comportamento do ataque, né? Então, esses comportamentos, eles são necessários para que a gente lide com as demandas ambientais que dispararam a emoção. Então, essa é uma das funções, direcionar determinados tipos de comportamentos. Outra função adaptativa da emoção, nos informar sobre a importância de estímulos ambientais para objetivos pessoais, ou seja, aquelas situações, que persistentemente ativam emoções desagradáveis,
elas podem estar sinalizando que aquele evento, aquele estímulo, aquela situação que ativou essa emoção, ela de alguma forma me prejudica. Ela prejudica meus objetivos pessoais, ela prejudica minhas metas, ela prejudica os meus valores pessoais. Então, as emoções, elas sempre trazem essas informações. E é importante começar a entender que informações as nossas emoções nos trazem, né? As emoções preparam as pessoas para ação orientada a objetivos, né? Então, quando eu experimento, por exemplo, uma emoção de ansiedade, essa emoção tem uma função importante. Eu fico ansioso, então eu posso me programar antecipadamente para algo que é importante que eu realize, né? Então, as emoções, elas vão mobilizar toda a energia do nosso organismo para que a gente tenha a preparação adequada para lidar com os eventos e as demandas ambientais. As emoções facilitam o convívio social, né? As emoções agradáveis e permitem que a gente forme vínculos. Isso é muito importante para o ser humano, né? Por ser uma espécie primariamente social, a espécie mais social de todas as espécies sociais. Então é muito importante se a gente pensar ali na relação dos adultos com os bebês, né? É muito importante essa troca afetiva entre os adultos e os bebês, para que haja uma formação de vínculo, né? Quando essa troca de emoções positivas não ocorre, nós temos aí vários exemplos, né, de desenvolvimento problemático para aquele bebê que não teve essa troca afetiva. Então, as emoções têm esse papel na formação de vínculos. E as emoções também permitem que a gente compreenda o comportamento das outras pessoas a partir da expressão facial dessas pessoas, né? Ou seja, quando eu vejo uma expressão facial de raiva ou de tristeza no rosto de alguém com quem eu vou interagir, eu direciono o meu comportamento para ter uma interação adequada à emoção que essa pessoa está experimentando, né? Então, elas também nos dão informações sobre os outros indivíduos. Então, essas são as funções adaptativas da emoção. O que é importante saber a respeito dessa função adaptativa? Primeiro, todas as emoções são adaptativas. Então, é errôneo pensar que eu vou para a terapia porque eu não quero mais sentir ansiedade, eu não quero mais sentir raiva ou eu não quero mais sentir tristeza. Não, essas emoções elas têm a sua função adaptativa. Talvez a experiência dessa emoção não esteja sendo adaptativa por outros fatores, por exemplo, porque você está experimentando essa emoção com uma intensidade que é desproporcional ao evento, né, ou contínua, uma intensidade frequente, alta intensidade frequente, ou porque você está manifestando essa emoção de uma forma que não é condizente com o contexto no qual você se insere, né? Isso aí pode gerar problemas interpessoais, problemas de adaptação ao contexto, ou porque você experimenta emoções que não são condizentes com o que está acontecendo no seu ambiente, né? Você experimenta, por exemplo, raiva quando o seu cônjuge, seu parceiro te fala algo na brincadeira, mas você não entende e você reage com raiva, então uma emoção não condizente, né? Então, apesar de todas as emoções serem adaptativas, as experiências das emoções nem sempre são adaptativas. Esse é o processo que é chamado de desregulação emocional, que é um tema que eu vou abordar na próxima videoaula. Então, por enquanto, eu vou apenas mencionar essa característica aqui, tá? Intensidade, manifestação ou experiência de emoções não condizentes podem tornar a experiência emocional não adaptativa. Bom, então, pessoal, o que os autores que estudam a emoção têm como um consenso é que as emoções elas fornecem um colorido para as nossas experiências, ou seja, elas fornecem significado. Elas tornam as experiências, elas oferecem às experiências um valor próprio, um valor especial, né? Especial não no sentido de que é bom ou ruim, especial no sentido de que as experiências deixam de ser neutras quando elas são envolvidas em reações emocionais. E isso, por exemplo, tem uma importância muito grande, inclusive para o nosso processamento cognitivo, né?
Eventos que são emocionalmente carregados, eles têm uma influência bastante forte no direcionamento da nossa atenção, no direcionamento da nossa memória também. Então, nesse sentido, os autores consideram que todas as nossas ações e pensamentos são coloridos por reações emocionais, desde as menos intensas até as mais intensas. Bom, para fechar essa aula, então, eu vou falar um pouquinho da definição das 6 emoções básicas e da tendência de ação que acompanha cada uma dessas emoções. Eu coloquei aqui como exemplo as figurinhas do filme Divertidamente, mas só um parêntese, que o filme não aborda a 6ª emoção básica, que é a surpresa, então eu acrescentei ela também, tá? Bom, alegria. Alegria é uma emoção que nós experimentamos diante de eventos que representam algum tipo de ganho, de algo que tem uma representação, de algo que tem um valor pessoal. Então, não é qualquer ganho que dispara a emoção da alegria, mas é um ganho no que diz respeito a coisas que valorizamos, que são importantes para nós, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ganhar um elogio e simplesmente não dá nenhum valor para isso, porque o elogio foi dito a respeito de uma característica que ela não valoriza pessoalmente. Enquanto que outro elogio pode ter um valor pessoal muito maior e receber esse elogio deixa a pessoa feliz, alegre, né? Então, diante da alegria, a tendência de ação é retenção, repetição ou aproximação. Ou seja, nós queremos manter, repetir e nos aproximar dos eventos que representam ganho de algo com valor pessoal. Bom, a tristeza então. A tristeza é uma reação diante de eventos que representam perda. Assim como a alegria, o ganho tem que estar associado a questões que a pessoa valoriza, na tristeza, a perda também tem que estar associada a questões que a pessoa valoriza. Então, perda de algo ou alguém considerado de valor pessoal. Diante da tristeza, a tendência de ação é o isolamento, né? Vamos pegar aqui como exemplo o luto, né? O luto é uma reação complexa, que não envolve só tristeza, mas que envolve a experiência também da tristeza, né? Então, diante da tristeza do luto, é muito comum o enlutado ficar mais afastado, né? E esse afastamento ele é importante para a pessoa se reorganizar, para a pessoa organizar os seus recursos, para lidar com esse ambiente que foi alterado pela perda, né? Bom, a raiva. A raiva é uma reação diante de eventos que representam obstáculo ou interferência às ações do indivíduo, e diante da raiva a tendência é ao ataque. Importante aqui que o ataque da raiva nem sempre é um ataque problemático, né, que vai gerar conflito interpessoal. O ataque ele pode ser adaptativo. O ataque ele é no sentido de remover essa interferência, remover esse obstáculo. Mas essa remoção pode ser feita de uma forma adaptativa também, não tem que ser feita sempre de uma forma problemática. Então, só para reforçar o fato de que a raiva também é uma emoção adaptativa. Precisamos ter capacidade de remover obstáculos ou interferências às nossas ações, aos nossos objetivos, às nossas metas, né? Por isso que o ataque tem um valor de adaptação para o indivíduo também. Bom, o medo, então, é uma reação que nós temos diante de eventos que representam ameaça, incerteza ou falta de controle. E diante dessas circunstâncias, a tendência à ação é fuga, né? Fugir da ameaça ou paralisação. Normalmente a fuga vem diante de eventos que representam ameaça mesmo, e muitas vezes a paralisação ela é mais comum diante de eventos que representam incerteza ou falta de controle, embora a fuga também possa estar associada a esses eventos. Por exemplo, se eu não sei se eu vou ser bem-sucedida em um exame, é uma situação que representa incerteza. Então, isso me deixa ansiosa, isso me deixa com medo e eu resolvo desistir de fazer esse exame, né? Considerando aí uma prova de vestibular, por exemplo. Esse seria um caso de fuga diante de um evento que representa incerteza e falta de controle.
Bom, o nojo, ou a representação social do nojo, que seria a repugnância, né? É uma reação diante de estímulos ou situações que são considerados repulsivos ou indesejáveis, e diante desses estímulos, eventos repulsivos ou indesejáveis, a tendência é expulsão ou remoção, né? Nós queremos evitar o contato com esses eventos que são considerados repulsivos ou indesejáveis. E aqui a gente está falando do nojo como representação social repugnância, porque a função ela é a mesma, né? O nojo ele está relacionado a coisas que nós vamos, por exemplo, ter contato físico, né? E a repugnância está relacionada a eventos, estímulos, situações repulsivos ou indesejáveis com os quais vamos ter contato social. Bom, por fim, a surpresa, né, é uma reação emocional básica também, que tem uma função importante de nos mobilizar diante de estímulos ou situações que são inesperados ou que são interrompidos subitamente, né? E a tendência à ação da surpresa é exatamente essa aqui que é demonstrada na figurinha, né? Uma tendência a uma breve paralisação do indivíduo, ou seja, os eventos que são interrompidos subitamente ou que são inesperados, eles nos tomam de forma tão repentina que a gente paralisa momentaneamente, mas podem ser seguidos por aproximação, né? Quando é uma surpresa, é um evento inesperado, agradável, por exemplo, a gente tem uma breve paralisação seguida de uma aproximação. Por exemplo, alguém um parente que estava morando no exterior, alguém de quem você tem bastante afeto positivo, chega e você não chega na sua casa, né? E você não estava esperando e você logo toma aquele susto, aquela surpresa, mas por ser um evento desejável, inesperado, você se aproxima. Bom, por fim, pessoal, como eu disse no começo, o objetivo não é esgotar de forma alguma esse tema, que é um tema bastante complexo. Então, eu deixo aqui algumas dicas de leitura, tá? É o livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, do Darwin, né? Que é aquele livro que ele vai fazer o estudo transcultural e interespécie da expressão facial das emoções e vai desenvolver a ideia, né, do aspecto básico e universal da expressão facial das emoções. O livro do Paul Ekman, que é excelente, tá? O Paul Ekman é um psicólogo. Aqui nesse livro ele traz conceitos bastante importantes e avançados a respeito das emoções, inclusive no que diz respeito ao manejo das emoções problemáticas. E esse livro aqui, que também é um material que pode ser usado tanto para uso próprio quanto para psicoeducação, né, na clínica, dos autores Camus e Caminha, que são autores brasileiros. É um livro que vai fazer toda uma descrição das emoções, da sua função adaptativa, do processo de desregulação e regulação emocional de uma forma ilustrada e simples, porém muito completa. Então, eu recomendo também essa leitura, que ela é bastante elucidativa. Além disso, também podem consultar as referências que eu deixei aqui. E agradeço então pelo envolvimento nessa videoaula. Deixo aqui os meus contatos de e-mail, de Instagram e de Facebook, para quem quiser trocar alguma ideia sobre esse assunto ou sobre outros. E na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho da desregulação e da regulação emocional brevemente. Especificamente, vou abordar a técnica do relaxamento respiratório como uma estratégia para promover regulação emocional. Então, até lá. Boa noite.